como foi apresentar, meu nome é Felipe Carmona, eu sou o atual secretário nacional de Direito Autoral e Propriedade Intelectual. Esse decreto visa, de alguma forma, regulamentar o Marco Civil da Internet, né? O Marco Civil da Internet, que é de 2014, ele já prevê algumas garantias e direitos dos usuários, só que ele não traz nenhuma punição, né, por conta de alguma atitude que as Big Techs possa tomar e fazer. Então, o Mário Frias, né, nosso secretário especial de Cultura, ele me acionou no começo do ano. A gente fez um elástico mental, né? A gente fez uma construção, porque o artigo 7º da LDA, ele fala que qualquer criação de espírito, né, qualquer criação humana fixada em qualquer plataforma, ela tem que ser protegida, né, pelo direito intelectual. Então, a partir daí, a partir do momento que você tem um texto, você tem um roteiro, você faz um meme, você tira uma foto, tem a proteção do seu direito autoral. Então a gente conseguiu puxar para a SDAP, né, Secretaria Nacional de Direito Autoral, para poder agir. Debaixo do meu guarda-chuva já tem um departamento de fiscalização, e nele a gente já atua em várias frentes de respeito ao direito autoral. Então conseguimos elaborar um decreto, né, que partiu daqui da SDAP, com a minha equipe técnica, a elaboração do texto. Ele foi enviado para a Astec, né, tem todo o procedimento interno antes de chegar para o presidente assinar, tem várias consultorias jurídicas, AGU, foi passado por todas essas etapas burocráticas que tem que ser seguidas, né, assessoria técnica e a consultoria jurídica, foi aprovado, e quando chegou na Casa Civil, voltou falando que teria que ser encaminhado para outros ministérios que, de certa forma, tem uma correlação, né? Ciência, Tecnologia e Inovação, né, do Marcos Pontes, MJ, Ministério da Justiça, e o Ministério das Comunicações, né, Fábio Faria. Então, se eu não me engano, agora, no começo da semana, foi enviado para os demais ministérios, aí cada ministério vai passar por sua etapa, né, suas etapas, vão ser ouvidos a assessoria técnica, a assessoria jurídica de cada ministério. Então, mais ou menos isso. O decreto surgiu a partir de algumas coisas que vínhamos percebendo sobre discricionariedade das plataformas e o preço da liberdade e eterna vigilância. Então, alguém tem que vigiar, né? Que seja nós que já temos uma estrutura de fiscalização. Perfeito. Agora, Felipe, como que, assim, o decreto, né, ele vazou antes de ser publicado, né? E como que a gente sabe, né? Eu queria que você explicasse isso. Como que você sabe que esse vazamento ocorreu do Ministério das Comunicações? Me causou estranheza, né? Esse decreto, a gente tem trabalhado nele, no texto dele já faz um tempo, né? Já faz uns 2 meses dentro da secretaria. Passou para o Ministério do Turismo também ileso, passamos para a Casa Civil ileso e distribuímos para os ministérios, igual eu disse. Quando chegou nos ministérios, ontem acho que foi uma pauta do momento, né, que eles falaram muito sobre isso. Lá eles disponibilizaram, se não me engano, a Folha disponibilizou apenas o texto do decreto, e tem um jornal chamado Metrópole que disponibilizou o processo inteiro, né, 32 páginas, né, desde a exposição de motivos, né, que não vai só o texto do decreto, tem toda a cadeia, a justificativa da necessidade desse decreto, e foi vazado o processo inteiro. Nesse processo, nós, do Governo Federal e do Executivo, nós usamos um sisteminha chamado SEI. Nesse SEI, embaixo, tem um número. O começo do número dele, ele diz a origem, né? Então, você pega pelo processo que foi vazado inteiro, pela origem, a gente consegue concluir, sem sombra de dúvida, que foi o Ministério das Comunicações que, de alguma forma, passou. Não sei ao certo se teve algum pedido de informação, né, pela lei de acesso à informação. De qualquer forma, existem vários critérios para poder ser passado, e um dos critérios, se fosse pela lei, só pode ser passado depois de um processo esteja concluído, né? Não era o caso desse. Esse caso ainda está em análise com as assessorias. Então, isso aí é bem complicado, né? Mas, de uma certa forma, a gente fala, né? Eu brinco muito que o próprio presidente,
quando acha que alguma coisa, que alguém quer boicotar, acaba dando certo, né? Aquele vídeo que saiu dele, né? Que o STF mandou liberar, né? Daquela época do Moro. A gente conseguiu ouvir e sentir o clima dos especialistas das áreas. E quais são as teses deles, né? Então, você pega as teses que um especialista se contradiz o outro, um outro especialista no mesmo texto, por exemplo, né? Eu peguei para ler todos, para poder ver, vamos ver se estamos cometendo alguma coisa ilegal. Um deles fala lá, claro, não, pelo texto do decreto dá para ver que não é 100% essa que as Big Techs não podem retirar 100%, né? Tem algumas limitações e exceções que são dadas pelo próprio decreto, né? Em caso de nudez, que infringe o ECA, em casos de terrorismo, enfim, tem várias situações que pode ser feita discricionariamente para as Big Techs, quando é um crime explícito. E o outro, não, isso vai dificultar a retirada de conteúdo em caso de nudez. Cara, no decreto, lá no artigo 2º, C, tá claro que em caso de nudez pode ser retirado discricionariamente, né? Então, você percebe que nem eles entram no consenso, tem muitos que falam, não, é o poder público legislando sobre um ente privado, né? Cara, me fala onde que o mercado ele se adapta, né? Edmund Burke, Adam Smith, von Mises, ele fala isso. Só que sempre quando tem excesso de uma das partes, o Estado tem que agir. A gente tem que agir com cautela. Então é muito bom sentir essa temperatura do mercado, que os especialistas com aquela narrativa de autoridade, né? Um livro docente em Harvard sobre direitos da internet, e você pega e a pessoa esquece que existe um negócio chamado princípio da territorialidade, que a legislação brasileira é uma coisa, aqui no nosso direito autoral chama direito de autor, né, que é originado da França, e lá é copyright, é outra pegada, é outro sistema. Então é muito interessante a gente ver esses comentários dos especialistas. Perfeito. Ítalo. Bom, secretário, primeiramente, bom dia, né? Você seja bem-vindo aqui, muito obrigado por ter disponibilizado falar com a gente. Bom, o senhor já começou a falar sobre isso, na questão dos especialistas, né, da reação a esse decreto, mas há também a reação das próprias Big Techs, né? Eu imagino que os setores jurídicos das Big Techs, nesse momento, já estão todos estudando esse decreto e tentando entender o que vai mudar para eles, né? Na secretaria, né, já houve algum tipo de contato ou já sentiram algum tipo de reação por parte das Big Techs, né, do YouTube, né, do Twitter, do Facebook, né, das suas filiais brasileiras, né? Já houve Sim. algum tipo de reação por parte deles? Vocês perceberam isso? Oi, Ítalo, tudo bem? Como é que vai? Bom dia. Bom dia. Perto da minha cidade, eu sou de Analândia, serve de Rio Claro, né? Ali do lado. Vamos lá. Sim, a gente, como até a nossa primeira função, eu acredito, é tentar conversar. Quando a gente percebeu que estava tendo um direcionamento e foi um marco d'água, assim, né? Isso não acontecia, aconteceu com o Trump, com o Twitter, né? De lá, tal, a banição discricionariamente. Aí, do nada, começou a ter diversos casos aqui no Brasil. Foi até em janeiro que a gente começou a levantar essa lebre, fizemos diversos ofícios alertando, olha, vamos respeitar o artigo 220 da Constituição, no própria lei do marco civil da internet, ele pregoniza, né, a liberdade de expressão, ele fala da não responsabilidade da plataforma com relação ao seu conteúdo, né, que é colocado pelo usuário. Então a gente foi alertando, fala, olha, tem isso, também fala do direito autoral no marco civil da internet. Então a gente foi tudo dando a entender, falando, olha, galera, eles respondiam, mas respondiam com o nosso princípio, são nossas regras, isso aqui é uma relação interpartes, então é o Código Civil que se aplica. Então foi uma narrativa meio que eles chamam, do latim, chama pacta sunt servanta, o acordo faz lei entre as partes. Então esse é minha visão que deve acontecer. Se você não quiser, não use minha plataforma. É isso. Mas se você for fazer, até eu posso exagerar um pouco no meu exemplo, eu vou exagerar, é a mesma coisa que eu ser dono de uma linha aérea, grande malha aérea, e falar assim, não quero que a não entre.
É minha, eu sou privado, eu não quero. E você não pode fazer isso, né? Então, tem que ter, a gente deu as dicas, fomos falando com eles foram respondendo, a gente respondia de novo, contra notificação, chamamos para reunião, tivemos reunião, a minha agenda é pública, aí vocês podem puxar, em fevereiro eu tive reunião, dessa semana também outra, e mesmo assim eles entendem que não, que a regra é deles. Só que não é assim. Porque se você for ver, até racionalmente, se a gente fala que eles não têm qualquer responsabilidade do que é postado, por que então eles se preocupam tanto com o que é postado, né? Eles falam, não, queremos só a verdade, né? E a verdade é sempre deles, né? Eles que falam o que é verdade ou não. Por exemplo, se eu tiver uma visão de mundo diferente dos demais e eu falar que a Terra é plana, então eles vão retirar meu conteúdo. Se eu falar que 2 mais 2 são 22, eles vão retirar. Se eu gravar um vídeo e falar problema em vez de problema, eles falam, não, tá errado, vai retirar. Então, o que a gente tem que ficar preocupado e legislar sobre isso é esse excesso deles. Eu tive uma reunião com o embaixador da Polônia, também em fevereiro, foi muito construtivo, eles têm uma legislação muito eficaz. Eu quis fazer um benchmarking com relação a como que eles conseguem aplicar, né? A legislação em si é um pouco mais fácil, mas na hora da prática, como que funciona a estrutura, como que funciona, não a parte legal de ampla defesa, né? Mas mais a estrutura, como que chega a denúncia, é entre a parte, porque afinal o direito autoral ele é patrimonial, né? Então eu não posso agir sem ser acionado. Então tem vários temas assim que a gente conseguiu ter uma conversa bem legal. Quem tiver curiosidade, dá uma jogada aí no Google como que funciona na Polônia. Perfeito. Carlos. Bom dia, secretário. Bom Renova dia. a satisfação de tê-lo aqui conosco, expressada pelo Ítalo e pelo Max. Eu gostaria de colocar uma questão que tivemos a oportunidade de uma conversa com o ministro Fábio Faria nessa semana ainda. E nossa preocupação foi na linha dessas agências de checagem, que eu acredito que tenha uma certa interseção com o assunto que nós podemos discutir aqui. Sim. Que seria o seguinte: a atividade econômica, eu não me recordo, né? Se tem dentro do CNAE atividade econômica de regulação de opinião de matérias jornalísticas de empresas de uma maneira geral, e nem sei se esse objeto econômico pode ser contratado. Então eu perguntei a ele, até solicitei aqui, até por 2 vezes, né? A mesa foi muito enfática nesse aspecto, que ele fizesse a consultoria jurídica, né, do Ministério das Comunicações, uma condição de validação desse serviço, e esse serviço, por exemplo, possa ser utilizado para, vou chamar explicitamente, de censurar opiniões divergentes. Então eu queria ouvir a opinião do senhor nessa matéria, porque eu acredito sim que tem uma interseção relevante com o que nós vamos tratar aqui mais para frente, mas o que o senhor entende em relação a isso? O senhor já trabalha um pouco também com essa perspectiva eventual de arguir essa atividade econômica, se ela, no meu entendimento, não deve estar classificada, né, no ordenamento brasileiro? Bom dia. Eu realmente, não é da minha pasta, né, exatamente essa checagem, mas com certeza a gente consegue fazer um exercício que ele interfere drasticamente na liberdade de expressão, que é a sua visão do mundo, como que você enxerga o mundo e o direito que você tem de expressar. E você é responsabilizado pela sua fala. Então, eles ficam transvestidos de isentos, tá? Essa é a minha visão como cidadão, né? Eles são transvestidos de isentos de qualquer, da verdade, sendo que eu acho absurdo quando alguém já te julga pelo que você acha da sua visão, e tem muitas matérias que não são exatas. Às vezes até a própria exata ela pode ser contestada, né? Quando não é lei, quando é apenas uma teoria, né? Enfim, e não é minha pasta, mas está totalmente a ver com a nossa pauta, a nossa liberdade de expressão e esse pré-julgamento do que as pessoas... Porque a pessoa vai ler o material seu e já vai falar, olha, passou uma agência de checagem. Existem jurisprudências, juízes togados, concursados, que têm diversos tipos de entendimento diferente, né? Nosso direito não é anglo-saxônico igual nos Estados Unidos. Vocês podem ver lá em alguns filmes, né, os seriados
não, conforme jurisprudência de 1800 e pouco, né? Você tem que seguir a jurisprudência. Aqui no Brasil não é assim. Então, tem o princípio da razoabilidade, né? Da discricionariedade do juiz. Nem eles entram no consenso sobre determinados assuntos. Como que uma agência de checagem paga por determinado, já fica um pouco suspeito, né? Como se eles agissem como uma arbitragem privada. Só que a arbitragem ainda você tem que escolher, né? As duas partes escolhem alguém para poder falar quem que está certo ou não. Então é totalmente discricionário. Isso para mim é um absurdo. E acho que tem quem que vai checar a agência de checagem. Então, essa é a minha visão como cidadão, né? Não estou falando aqui porque não representa a minha pasta. Mas, secretário, nenhum de nós tem contrato com eles para que alguém possa arbitrar alguma mediação desse nível. Eu teria que ter, por exemplo, com um conjunto de operadores da comunicação, né, quer seja impressa ou televisiva, como for, e aí, se eu apresento alguma coisa dentro desse sistema, alguém possa arbitrar. A gente tem que eleger quem seja o árbitro dessa operação. Toda arbitragem contratual, né? Eles têm que ter cláusulas cheias, cláusulas vazias, né? A cláusula cheia é quando você já diz quem que é o árbitro, né? A cláusula vazia, você fala, olha, aceitamos a arbitragem, mas não fala, mas na hora de eleger o árbitro é em consenso. Mas eles agem como árbitros, né? Eles agem como árbitros, igual eu falo, né? Transvestidos de isentos, né? E se alguém paga e só uma parte contrata, é muito complicado, né? Até advogado sabe disso, né? Quando alguém fala, olha, o que você acha? Olha, depende, né? Depende, dá para construir. Então, quando alguém vai lá e fala, não, eu sou a voz da verdade, o que eu falar é a verdade e o que o outro falar, eu vou colocar uma tarja falando que é mentira. Tanto que a própria OMS, com relação a alguns tipos de tratamento, eles têm orientações, né? Eles não têm proibições. Igual eu falei, o mínimo de ciência é isso. Eles têm leis, por exemplo, a lei da gravidade, cara, é lei, é incontestável. E tem coisas que são teorias. Aí, como que alguém pago por determinada pessoa, porque essa pessoa recebe de alguém, né? E é ela que vai falar o que é verdade, o que é mentira. Essa é a minha opinião. Essa é a minha opinião, tá? Perfeito, Felipe. Agora, sobre essa questão assim de a gente ter um vazamento assim, antes da hora, né? Ou seja, você explicou aqui, é possível pedir pela lei, mas não era o momento ainda de divulgar, né? Teria que terminar aí o processo de discussão, como você bem explicou aqui anteriormente. Então, esses vazamentos, como que você enxerga, né? Que não é a primeira vez que a gente tem notícias de vazamentos desse tipo. Como é que você enxerga isso? Como que isso prejudica as ações do governo? E uma outra pergunta, você acredita que tem mais infiltrados por aí, talvez não só no Ministério das Comunicações, que estão, né, talvez fazendo esse vazamento para a grande imprensa e isso acaba atrapalhando? Vamos lá. É bem complicado, né? Porque a gente somos todo um time, né? E se alguém faz gol contra, você fala, pô, né? Ainda mais quando é de propósito. Existem diversos colegas de vocês, desculpa falar colegas, né? Porque não dá para colocar tudo na mesma caixinha. Vários jornalistas, repórteres, que eles sondam descaradamente. Se não me engano, o secretário especial Mário Frias chegou a fazer algumas postagens de determinada jornalista que manda mensagem, olha, eu prometo não revelar minha fonte, como que está o clima aí, tem alguma coisa que você pode me falar? E, poxa, tem secretário que recebe esse tipo de mensagem, tem secretária executiva, né, secretária de algum diretor que recebe esse tipo de mensagem, de alguns jornais carimbados por fazer isso, né? Eu enxergo como um tremendo gol contra. Eu acho que tudo tem que ser fiscalizado, tudo tem que abrir sindicância para poder fiscalizar, ver se teve realmente uma falta de caráter, né? Vou até falar assim. Mas tudo tem que ser investigado. Isso aí é um absurdo. Mas igual eu falei, a gente trabalha tão certo, tão na legalidade, que até o vazamento de informação que tem é bom, dá certo, binga, porque você pega, igual eu falei, você já sente a temperatura, mas isso não pode acontecer, isso aí tem um momento certo para acontecer,
a galera toda tem. Até ontem eu postei no meu Twitter que o Alexandre Frota já fez um projeto de lei ontem mesmo, quando vazou, falando que o executivo não pode legislar sobre a retirada de conteúdo da internet. Tipo, agora a gente vai ter mais algumas barreiras, né? Agora a galera já sabe qual é a nossa linha de pensamento, qual é a nossa visão sobre determinado assunto, e eles vão agindo. Mas não tem problema, estamos 100% dentro da lei, fizemos um decreto porque já existe uma lei, todo mundo sabe, quem não sabe pode pesquisar, o decreto ele regulamenta uma lei. Então, se já existe um Marco Civil da Internet que veda, só não teve uma regulamentação específica sobre o direito do usuário. Ó, eu vou deixar aqui bem amplo, eu recebo diversas denúncias, né, de forma oficial, né, no meu e-mail institucional, para a gente poder abrir o processo de monitoramento com relação a isso. E eu nunca recebi nenhuma denúncia de algum progressista, um canal progressista, uma página progressista ou com viés de esquerda. E essa lei é para todos. Tanto é que, se você for pegar legalmente, hoje, se tiver uma nudez, se tiver uma incitação ao crime, um discurso de ódio, a plataforma não pode retirar. E com esse decreto pode. Então, a gente só está lembrando que a liberdade de expressão, sem ter crime, ele tem que ser resguardado. Cláusula pétrea, igual eu já disse, artigo 5º da Constituição e o próprio artigo 220. Então, por favor, você que tem um viés de esquerda, pelo amor de Deus, pode nos acionar, vamos atuar tanto quanto qualquer outra página de direita. É que, aparentemente, pela estatística que eu tenho, isso não acontece com outra visão de mundo, né? Um viés mais progressista. Aparentemente, isso não acontece. Então, se acontecer, pode nos acionar. Tá certo. Dado o recado aqui também, né? E lembrando que nossos jornalistas entraram em contato, né, com o Ministério das Comunicações, até para ter uma resposta deles também. Até agora a gente ainda não teve essa resposta, né? Chegando aqui, a gente também vai falar aqui a resposta do Ministério. Sim. Carlos Dias. Desculpe a ironia, né? Se vazar, a gente também vai saber, né? Antes de chegar aqui, não é isso? Então tá. Então, mas, secretário, é interessante o posicionamento do deputado que o senhor citou, e eu não vou falar o nome porque eu não quero mesmo. Moral. É o seguinte, tanto ele acredita que o ato do presidente, através do decreto, é um ato jurídico perfeito, que ele teria o instrumento do projeto de decreto legislativo se usurpasse, né, que seria muito mais imediato do que uma tramitação de uma legislação. Então, quer dizer, como o senhor observou bem, né, o vazamento serviu para consolidar, né, que é um decreto que é um ato jurídico perfeito, né, então ajuda muito. Mas eu gostaria de ir para um outro lado também, que é o seguinte, tocando no aspecto até do campo da comunicação. O Brasil, vamos dizer assim, ele trabalha no campo do Estado em algumas questões assim monopolista, né? Formação de preço, enfim, problemas de uma liberdade que a gente busca desde o projeto 2018, que foi proposto pelo senhor presidente na campanha e foi vitorioso, e é muito difícil de avançar. No setor das comunicações, por exemplo, a gente vê o que está acontecendo em relação às operadoras, né? As operadoras, por exemplo, de serviço móvel. Né? Em qualquer lugar você permite, por exemplo, operações regionalizadas que atendam a determinadas cidades pequenas e elas se integram às outras maiores para uma expansão no campo de uma viagem, ou pega uma carona nas antenas, enfim, um acordo entre empresas e esses mercados funcionam bem. Aqui no Brasil, essas coisas não avançam. Nós estamos indo para uma medida para o 5G, que amplia, obviamente, a tecnologia, oportunidades, avanços significativos. Agora, infelizmente, a gente não vê um entendimento da segurança, daquilo que é institucional. Por exemplo, um decreto como esse, como a gente pode ter uma garantia? Eu não estou lhe perguntando, assim como o secretário, mas estou perguntando como um especialista, né? Como, eu não diria nem o consumidor, mas como o cidadão pode ter a garantia que seus dados que vão trafegar numa rede de conjunto de operadoras que compõem, de certa forma, tecnicamente um oligopólio, né? E equipamentos de empresas que têm suspeitas, por exemplo, de
operações de espionagem no mundo inteiro praticamente. Quais são as garantias reais que nós podemos ter que um ministério como esse, que uma simples, desculpa, não estou simplificando o conteúdo, mas um simples decreto vaza, eu vou poder, como cidadão, meus dados, os dados até estratégicos do país, trafegar numa rede dessa, faz um edital, né? Como é que eu vou confiar nisso? É bem complicado isso aí, você colocou agora bem na contra a parede. Realmente, a confiança, ela fica um pouco quebrada. Como que você vai... É difícil quando a gente tem muita gente que fala, né, até sobre o anarquismo e tal, existem legislações, tem decretos que a gente tem que o Estado pode agir, né, pode monitorar, mas é complicado, é complicado. Se vaza um decreto como esse, é que esse decreto talvez ele tenha um viés até um pouco mais para poder tentar prejudicar o nosso presidente, para poder falar, olha o que ele está tentando fazer, ele tá... Não, e o pior é que é tão claro, às vezes eu estou me controlando bastante aqui, viu, Gê? O Ítalo até me conhece, às vezes eu sou um pouco mais explosivo, eu tô bem calmo, mas é tão claro como que alguém vai criticar um decreto que garante a liberdade de expressão. Então, olha, tem um decreto do Bolsonaro que quer censurar a censura das Big Techs. Cara, isso não existe, alguém querer criticar um decreto desse que vai dar liberdade de expressão. Então, é tão absurdo porque a gente percebe que na razão e no debate, a direita, de alguma forma, ela tem uma grande vantagem, né? A gente tem isso há muito tempo atrás. Então, eles tentam calar de alguma forma e o nosso canal de comunicação é a internet, todo mundo sabe disso, e principalmente durante uma pandemia que o corpo a corpo ficou um pouco mais prejudicado. Então, a gente vê que tem esse direcionamento.